Quando nós estávamos ali embaixo, o Senhor ministrava o meu coração, que em meio da dor nós encontramos o propósito, e o nosso propósito invade as nações. Não é em vão, a agenda de Deus não é algo à toa, não é uma coincidência. A agenda de Deus trouxe as nações para nos mostrar o nosso propósito. Amém, glória a Deus. Eu quero dizer que o culto Kids está liberado. E eu gostaria de chamar a pastora Márcia para nos ministrar sobre dízimos, primícias e ofertas. Aplauda ao Senhor. Graças e paz, igreja. Pode se assentar, amém? Glórias a Deus. A casa está cheia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mães, leve seus filhos. Aqui à minha esquerda, aquela que está aqui nos visitando, que não conhece o nosso ministério, é desse lado, do lado esquerdo, que fica o culto Kids. Amém? Quem aqui quer ser próspero? Quem aqui já é próspero? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Peço para que as irmãs e os irmãos, em nome de Jesus, abram as suas Bíblias. Ainda estou me tremendo, porque nós criamos uma grande expectativa para esse culto, mas Deus sempre faz além. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Vou lendo para não tomar tempo. A multiplicação do azeite. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Aleluia. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Aqui nós temos uma mulher que a Bíblia diz não tem nome, né? Ela é citada como a mulher da multiplicação do azeite. Ela passa por um momento de dor. Nós estamos num culto onde o Senhor diz no tema: na dor há um propósito. Então ela passa por um momento de dor na perca do seu marido. E naquela época, quando se havia dívidas, os credores vinham até a sua porta para levar os filhos. Diferente de hoje em dia, quando nós temos dívidas, nós recebemos ligação, recebemos mensagem de texto, mas naquela época não era assim. Os credores vinham e levavam os filhos para serem escravos, como diz em outras traduções. Mas ela foi até o profeta Eliseu, e pede uma orientação. Ela pediu para ele uma direção.
E isso é o que muitas das vezes falta nas nossas vidas. Ter a direção de Deus. Não fazer conforme o nosso querer e a nossa vontade. Nós temos que fazer conforme a direção de Deus. E aquele homem de Deus deu uma direção a ela. E pergunta para ela, o que você tem em casa? E ela responde, eu só tenho uma botija de azeite. E era o suficiente. Deus, ele não precisava de muito para fazer o que ele tinha para fazer na vida dela. Deus, ele não precisa de muito para fazer o que ele tem para fazer na minha e na sua vida. Ele só precisa de uma botija de azeite. E assim ele fala para ela, sai, pede emprestado vasilhas e faça a multiplicação dessa botija, vai transferindo para as demais. A Bíblia não cita quantas vasilhas foram, mas diz que eram muitas. E ele fala para ela que era para que fosse muitas vasilhas. E depois disso ele fala para ela, fecha a porta. Por que eu fechar a porta? Porque aquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida, assim como o Senhor fez, terá o momento certo para que a glória de Deus se manifeste. Na vida dela foi assim, ela fechou a porta. E aí ela viu a glória de Deus. Ela viu que o momento de dor que ela estava pensando que ela perderia os filhos, ela viu que o Senhor podia fazer. Ela teve o quê? Fé. O que nós precisamos? Mover a nossa fé. O que nós precisamos? Alimentar a nossa fé. E o medo dela, ela deixou ele morrer de fome. Porque uma mulher que entende, que cumpre princípios, que vive o reino, ela sabe o que é preciso ser feito. Ela sabe porque as escrituras relatam sobre isso. E quando o azeite cessa, quando as vasilhas acabam, ela pergunta para o filho, pede mais vasilhas e não tinha mais. E o filho fala, acabou as vasilhas. E ali o azeite parou. E ela vai até ele e fala para ele que as vasilhas tinham se enchido de azeite da forma que ele orientou. Muitas orientações são nos dadas. Muitas mesas nós nos sentamos. Muitos discipulados nós passamos. Muitas das vezes não são colocados em prática. Muitas das vezes nós sentamos à mesa, recebemos o discipulado, saímos de lá e não colocamos em prática. Ela teve um pouco tempo de orientação. Ela só falou para ele que ela tinha ficado viúva e que tinha credores na porta dela e o que ele poderia fazer por ela. Ele falou, a orientação que ela recebeu, faça a multiplicação do azeite. O Senhor, ele só nos pede os nossos 10%. Nos sobra 90%. E os 90%, o Senhor faz a multiplicação. Porque o Senhor não é aquele que permite que nada falte. Na vida dela não chegou a faltar nada. Ela ainda tinha uma botija de azeite. Dali, quando ela volta para ele, fala para ele novamente que tinha sido feito ali a multiplicação, ele fala, vende e paga as suas dívidas. Se nós formos conjecturar, ela vendeu, ela pagou as dívidas, ela dizimou, ela primiciou, ela ofertou, ela ajudou no social. Quantas coisas aquela mulher pode ter feito? E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Temos guardado o que é do Senhor? Porque ela não sabia o que ia acontecer. Ela só recebeu uma orientação. E a palavra do Senhor diz o quê? Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor já preparou. Já estava tudo preparado. Simplesmente bastava que ela recebesse aquela orientação, cumprisse como um ato de fé. No momento de dor tinha um propósito para acontecer. O propósito que o Senhor tinha é porque a glória dele se manifestaria dentro daquela casa. Este é o propósito. Nós não entendemos quando passamos por momentos de luta, quando passamos por momentos de dor, mas sempre há um propósito. Sempre haverá um propósito. Tudo será para que o nome do Senhor seja glorificado. E com ela não foi diferente. Tenho certeza, conjecturando, ela glorificou o nome do Senhor. Porque só Ele poderia fazer o que Ele fez. Só Ele poderia. E Ele fez. E a glória do Senhor ela viu. E a glória do Senhor nós também vamos ver. Então não retenha o que é de Deus. Mas você vai dizer, pastora, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Mas a obra dele precisa. A obra dele precisa.
para que essa porta se mantenha aberta, todo o trabalho que é feito dentro deste lugar, é para isso os seus recursos vão. Todo o trabalho que é feito fora, na IAP Maniçoba, olha o trabalho que o Senhor tem feito lá. Tudo isso são as nossas finanças. Tudo isso é o nosso dízimo, as nossas ofertas que chegam a esse povo. Então não retenha o que é de Deus. Devolva para o Senhor o que é dele. E eu sei, e eu acredito que assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, a multiplicação que Ele fez na vida dela, Ele vai fazer na sua também. Não retenha. Dizime, primicie, cumpra princípios, porque é isso que uma mulher de reino faz. Uma mulher de reino cumpre princípios. Uma mulher de reino, ela não vai dar ouvidos para o que o sistema diz, para o que a religião diz. Ela cumpre os princípios, porque ela entendeu que ela precisa cumprir os princípios do Senhor. Amém? Fiquem de pé em nome de Jesus, para estarmos orando. Levante seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, para que possamos devolver para o Senhor o que é dele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, está aqui, Jesus, a tua igreja. No poderoso nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Deus, que essas mulheres, Senhor, venham ser mulheres de reino. Eu profetizo, Senhor, que elas venham ter uma mudança de mentalidade, uma metanoia, Jesus. De saber, Senhor, que o dinheiro é para o teu reino, que o dinheiro é para a tua obra. Sim, Senhor, em nome de Jesus, e eu profetizo, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida delas, além daquilo que o Senhor já tem abençoado. Que o Senhor venha prosperá-la, além daquilo que elas já são prósperas, Senhor. Que o Senhor venha repreender, Jesus, o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor das finanças, dos celeiros dela, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida das tuas filhas, no nome de Jesus. Amém. Podem vir ofertar.